Vamos começar aqui voltando um pouquinho no milênio, porque fizeram uma pergunta para o profeta. Uma pergunta para o profeta. Em 1964, está no quadro aí, haverá crianças que nascerão durante os 1000 anos do reino milenar? Essa é a pergunta na minha mente que eu lhes disse recentemente. Não sei. Parece muito que poderia, sim. Parece muito que não poderia. Vou ser honesto convosco, o melhor que sei ser. Neste momento, eu não sei. Se Deus revelar isto, conto para vocês. Mas esperem, tem de vir de Deus. Interessante, né? Ele deu a resposta, parece muito que sim. E parece muito que não. Nós sabemos que a noiva estará em uma outra condição muito superior do que da via sexual. Mas nós já descobrimos e vimos pelos estudos do próprio profeta que haverá os povos que estarão na mesma condição atual e continuarão a viver durante o período milenar. E é interessante porque na página 241 das 7 eras da igreja, ele diz para nós que Ezequiel 48 é o milênio. E Ezequiel 47 e 48 está falando da mesma coisa. 48 é uma continuação do 47. Na verdade, Ezequiel 47 fala das fronteiras de Israel durante o período milenar. Quais serão os termos de Israel, da nação de Israel? Em outras palavras, qual será o território da nação de Israel? No capítulo 47 de Ezequiel. No capítulo 48, mostra para nós, descreve qual tribo estará em qual lugar. Quanto de território para a tribo tal, quanto de território para a tribo tal e assim por diante. Então, 47 está falando da mesma coisa. E no capítulo 47, como eu coloquei aqui, no finalzinho do capítulo 47, diz assim: repartireis, pois, esta terra entre vós, depois que dá os termos, né? Da fronteira de tal lugar até tal lugar, tudo é de Israel. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para a dos estrangeiros que peregrinam no meio de vós, que gerarem filhos no meio de vós. Está falando do milênio. Então aqui está dizendo que a terra, aqueles que nascerem, que estiver no meio de Israel, aqueles que nascerem naquele território, também é deles a terra. Então está dizendo, e para dos estrangeiros que peregrinam no meio de vós, que gerarem filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco estarão ou entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que peregrinar o estrangeiro, ali dareis a sua herança, diz o Senhor Jeová. Isto é no milênio, está bem? E aí, termina o capítulo 47, entra no capítulo 48, onde, por cabeçalho, diz os termos das 12 tribos. Aí começa a dizer, estes são os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte, da banda do caminho de Etlon, vindo para Amate, Azernon, no termo de Damasco, para o norte, ao pé de Amate, e terão a banda do oriente e do ocidente, Dan, uma porção. Então começa a descrever qual porção, qual determinada tribo terá. Deu para entender? Então aqui está dizendo que esse povo que está lá no meio de Israel, eles vão ter filhos. Está dizendo ali. Então é um dos outros lugares onde menciona isso. E como eu citei para vocês, aqui está as 7 eras da igreja, página 241. Entretanto, após este período de tribulação, durante o milênio, como visto por Ezequiel no capítulo 48, do verso 1 a 8 e também no verso 22 ao 29, vemos as tribos de volta uma vez mais na ordem divina. Então veja que ele está dizendo que no período depois da tribulação, é no período do milênio que isso acontece.